Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem um firme e especial propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura essa que acontecerá agora com o nosso amigo ilustre maranhense, Eduardo R. Costa. O que é o R? Ribeiro. Eduardo Ribeiro Costa, que radicou-se em São Paulo, para nossa sorte, naturalmente, um engenheiro civil, e que enveredou pelas letras fantásticas. Lançou agora, recentemente, o segundo volume da sua trilogia, que é denominada VEC, O Início das Tribulações. VEC, bom, primeiro eu agradeço a você. Eu que te peguei agora de sopetão, né? Nem terminei aqui o teu introito, já estou te perguntando alguma coisa. Mas deixa eu só terminar para você. Fique à vontade. Antes de passar diretamente para ele, vocês perdoem a nossa informalidade, esse é o tom do programa. Que não é um programa, é um bate-papo que a gente leva sempre avante. Quero deixar bem claro para todos vocês, novamente, que o programa Livros em Revista não tem nenhum viés ideológico, religioso, de cor, credo, o que seja. A nossa única exigência para que o escritor ou o representante de uma atividade livreiro-literária aqui sente-se é que ele seja e tenha um conteúdo honesto. Não precisa nem ser muito bom, mas se for um conteúdo honesto, ele terá guarida aqui junto a vocês. Porque sem vocês o programa não existiria, tanto quanto não existiria sem ele. De sorte que o livro VEC, o Início das Tribulações, ele tem um pouquinho de uma aura espiritual e espiritualista que é muito interessante, muito envolvente e muito importante, particularmente para os dias que nós estamos vivendo. Meu caro, agora é oficial. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aqui estar, despendendo o teu tempo em prol da literatura e da cultura de todos os nossos pequenotas que nos veem aqui diuturnamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ralf, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com os telespectadores, trazendo um pouquinho da minha realidade, mesmo que seja em fantasia, porque às vezes a nossa fantasia é uma realidade, vice-versa. Sim, se mistura. E agradecer realmente essa oportunidade de estar aqui. Não tem que agradecer nada. Me fala uma coisa, como é que pode um engenheiro civil, né, e civil de repente com as letras, como é se dá essa simbiose ou essa alternativa? O engenheiro civil, naturalmente, óbvio, está sempre voltado para as ciências exatas. De repente você me escreve uma trilogia explosiva, muito boa quanto a que você escreveu, que eu espero que o terceiro volume saia rapidinho. Como é que você consegue fazer permear nessa dicotomia exata e fantástica? Como é que se dá isso? Eu vou contar uma historinha para conseguir explicar um pouco isso. Você é literalmente a estrela do show, fica à vontade. Você sabe quando eu comecei a pensar em fazer vestibular, eu ainda não tinha precisamente o que eu queria fazer, né? Onde eu queria me formar, qual a área que eu queria seguir. E aí, em dúvida, eu fui procurar um profissional que pudesse me orientar, me direcionar ao mais adequado. Muita gente faz isso, procura um psicólogo que faz o tal do teste de aptidão. Então eu fiz o teste de aptidão vocacional, esperando que ele me desse um direcionamento para que eu pudesse realmente seguir o caminho profissional. Que te desse um sucesso. Que me desse um sucesso. Ou felicidade, né? Ou felicidade. Eu acho que o principal é felicidade. Sucesso sem felicidade não é sucesso. E aí no final, depois que ele retornou com o teste, ele me falou: olha, Eduardo, você realmente tem um viés para o lado exatas. Então qualquer coisa que você quiser fazer matemática, fiz matemática um período.
Se você quiser fazer engenharia, fique à vontade, realmente você tem esse viés, vai dar tudo certo. Mas também você tem um viés aí para o lado de letras, se você quiser também seguir para esse viés, fique à vontade. E artístico também, você tem um lado artístico, então você pode também seguir por esse lado. Ou seja, eu saí de lá com a cabeça mais bagunçada do que quando eu cheguei. Você saindo menos. Você saiu saindo mais, saiu sabendo mais, melhor dizendo. Sim. Porém, sim. mais desorientado, né? Mas resultado, logo depois que eu saí da escola, que eu comecei a faculdade, eu toquei em barzinho, componho você é músico também? Componho algumas músicas. Você é geminiano também? Não, eu sou escorpião. Pelo amor de Deus. Escrevo livros e sou engenheiro, então eu acabei abraçando todas as vertentes. Mas você continua militando na engenharia também? Sim, sim. Tá brincando? Continuo. É que, na verdade, a profissão de escritor no Brasil, principalmente nesse início de carreira, é bem complexa, né? Não chega a ser uma profissão, né? Poucos se transformam em profissional assim, que conseguem amealhar o seu sustento através do livro. Exatamente. Primeiro começa com você. Bom, eu tenho esse talento, vou enveredar por aí e está acabado. Poucos, infelizmente, né? Poucos se sobressaem a ponto de terem o seu próprio sustento extraído daí. São estrelas, né? Tem cara que tem estrela na testa. E a maioria deles já parte para uma abrangência de mercado maior, fora do Brasil. Mas isso é uma consequência, ninguém parte para isso. É uma consequência. Sem dúvida. Sabe, você começa a ser visto, desejado, procurado, e aí acontece. Mas isso é um longo tempo de estrada. Não é assim, opa, nasci hoje, eu já sou escritor. Não, é uma poeira de estrada no lombo que demora um bocado. Sim, eu costumo dizer sempre que, mesmo que eu tenha feito 2 livros, publicado 2 livros, né? Porque na verdade eu tenho mais o 3º livro que eu estou finalizando, e tem mais 3 na fila que já tá no forno. Tá no forno. Não brinca. Para lançar daqui a algum tempo. Mas apesar disso, dessa pouca experiência, ou pelo menos alguma experiência que eu tenho, eu costumo dizer que sempre a gente está em aprendizado. Então, a cada texto que a gente escreve, a cada pequeno conto que a gente escreve, nós nos aprimoramos, buscamos novas formas de enxergar o mundo, de colocar no papel esses mundos, enfim. É um processo evolutivo, felizmente. Sem dúvida. É o que eu falo, o sujeito que tem 30, 40 anos de idade e não tem história é um imbecil. Imagina um cara com 70, então aí é imbecil ao quadrado. Então, isso é um processo evolutivo, né? Sim. Evolutivo e que, felizmente, tem a tendência de nos aprimorar como um todo, né? Desde que nós nos permitamos a isso, né? Isso nem sempre a natureza consegue nos vencer, né? Às vezes existem pessoas que são muito aguerridas à sua ignorância e não transcendem. Sim. Mas vamos falar do teu livro um pouquinho? Vamos. Você se atreveu, no bom sentido do termo, a fazer uma trilogia. Sim. Que normalmente trilogias e tal acontecem com quem já está no caminho. E você já chegando com 3. O primeiro foi um sucesso, pelo que eu soube. O segundo está bem a caminho, está bem encaminhado, que é o Poder das Tribulações. Como que é? Início das Tribulações. Início das tribulações. Tribulações. Né? Não é atribulações, né? Não, tribulações. E o que é? E dá o VEC. O que significa VEC? V-E-K-I. V-E-K-I. A palavra VEC vem da língua Esperanto. O Esperanto é uma língua universal criada no século XIX, final do século XVIII. E não pegou, né? Na verdade, sim, ela é muito utilizada ainda, mais de 120 países usam. É verdade? É verdade. Você está me dando uma novidade extrema. É bem interessante. 120 países? 120 Mas países. Em qual continente? Em vários continentes. Porque, na verdade, o Esperanto ele foi criado para ser uma língua sem países, sem fronteiras. Universal. Universal. E é interessante que a pessoa que... Eu não falo Esperanto, estou aprendendo ainda, né? Tanto que eu falo que o meu livro é baseado na língua Esperanto, né? As passagens que eu coloco são baseadas na língua, não necessariamente é exatamente aquilo. Mas as pessoas que sabem Esperanto, elas têm guarida em todos os lugares do mundo, porque onde elas passam, as pessoas abrem as portas para elas entrarem.
É bem interessante isso. Quando existem nichos nos países que se sabe que aquele nicho se fala Esperanto, aquelas pessoas falam Esperanto. Virou uma maçonaria, quase, pô. Eu não sei se é maçonaria. Virou como se fosse uma entidade que não é hermética, porque todo mundo pode aprender. Sim. Mas virou fechado no sentido de que você está sempre se encontrando com uma certa familiaridade. Sim, na verdade as pessoas que falam têm mais abertura a receber os outros. Mais ou menos nesse sentido. E você falou que está aprendendo. Estou aprendendo. Aqui em São Paulo tem escola disso? Tem. Eu sou autodidata, mas tem escolas. É mesmo? Tem. Quer dizer, o que não tem nada a ver com o teu livro, ou melhor, tem, né? Mas o que leva uma pessoa a aprender o Esperanto? Qual é o barato? Então, eu acho que a própria história do Esperanto, que foi realmente criada para ser uma língua universal, ela não foi criada, e isso é bem colocado, ela não foi criada para substituir as línguas. Nunca, para lidar em paralelo. Pelo contrário, é para que as outras línguas que são menos faladas sobrevivam. Porque a tendência nossa é que as línguas das grandes potências se sobressaiam às outras. Sim, é um e façam com que as outras morram. Também é um processo natural. Isso. Claro. Mas o Esperanto foi criado para fazer o inverso, para que as outras línguas consigam sobreviver. Existem muitas palestras dadas em Esperanto, é bem interessante. Vale a pena. Que é complicadinho, porque não tem nada similar, né? É uma coisa absolutamente diferente. Mas pelo que as pessoas falam, é a língua mais fácil de falar. Por incrível que pareça. Dizem que é a língua mais fácil. Por que as pessoas falam? Você não está aprendendo? Estou aprendendo, Então, assim, eu estou aprendendo, mas tem as minhas dificuldades, né? Mas você está aprendendo, que seguramente você sabe muito mais do que eu. Então é óbvio, porque eu não conheço nada, né? Eu não sei nem falar um bom dia em Esperanto. Mas seguramente você hoje, pelo menos perante a mim, você é uma sumidade. Então a tua opinião vale muito. Eu aprendo mais para colocar nos livros, porque eu acho uma língua bem interessante. Então é o que eu tento fazer. Aproveitando falar dos livros, Então a palavra VEC, né, que a gente estava falando, o VEC vem do Esperanto, significa desperte. 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 Para tudo. Para tudo. Para a vida, para o mundo, para o que está ao nosso redor, desperte para a sua consciência, para o todo. Será que é esse, digamos, com aspas, o segredo do Esperanto? Ou seja, uma palavra tem diversas configurações? Atende diversas configurações? Sim. Sem dúvida. Acredito muito nisso. Como que então os teus personagens são criados em base no Esperanto? Os nomes, eu quero dizer. Nem sempre. Porque você cria cada nome que, pelo amor de Deus, né? Não, nem sempre. São interessantes, mas assim, óbvio que eu uso Esperanto, principalmente no primeiro livro, eu uso muito a junção de palavras em Esperanto, que significa a principal qualidade daquele personagem, enfim. Eu faço muito isso nos livros, no primeiro livro, principalmente. Mas também acabo utilizando histórias que eu vivo para buscar esses nomes de personagens. Por exemplo, o nome do meu pai é Justino Costa. Justino não é um nome muito comum, principalmente nos dias de hoje. E eu tenho uma amiga que só conseguia chamar ele de Jovino. Então era sempre Jovino, e aí ficou. E aí, lembrando disso, porque eu também uso humor nos meus livros, eu gosto de usar humor, apesar de existir as batalhas, etc. Então, eu acabo unindo o humor à história. Vamos chamar de presença de espírito. Né? Isso, presença de espírito. E aí eu coloco em um dos personagens o nome Jovino. Você sabe que esse negócio de nome é interessante? Porque eu tinha um cachorro chamado Oliver, que é um nome trivial, você fala com... E havia um menino na rua onde nós morávamos que ele só conseguia falar Stroller. Pô, é muito mais difícil, né? Tão diferente, né? Muito mais difícil. Eu falei, por que esse moleque... E olha, nós insistíamos, nós pegávamos, olha, fala Oli. Ele falava Oli. Aí fala ver. Agora fala Oliver, Stroller. Tem jeito, não teve jeito. Aí o cachorro ficou chamando de Stroller. Começou a atender por Stroller. Aquele cachorro atendia o que você chama, é uma figura muito doce. Agora, os personagens, os nomes você já explicou. E como que você cria os personagens? Sai da tua cabeça? Você se inspira em alguma maneira?
tanto os personagens como a história em si, eu acabo fazendo muitas pesquisas, eu gosto muito de pesquisar, não sai só da minha cabeça as coisas. Na verdade, acaba saindo, mas a pesquisa faz com que a gente amplie os horizontes. Você se alimenta de alguma Isso, forma. a gente se alimenta. E os nomes, como eu falei, no primeiro livro principalmente, são baseados no que eu queria passar do personagem. Então, por exemplo, tem uma personagem no primeiro livro que ela contava muita mentira. Então eu busquei no Esperanto e juntei algumas palavras que formasse esse nome dela, que era para indicar que ela era muito mentirosa. E qual é o nome dela? Sabe que eu esqueci? Então, qual é? Mas tinha a dualidade dela, que era a Veron, que era a verdade. Veron a verdade. Então mentirou, pronto. Não chega a esse ponto. Mas você sabe que são tantos nomes que a gente coloca que nem sempre a gente lembra. A gente lembra exatamente da personagem, lembra do que ela passa, das emoções, mas nem sempre lembra o nome. Eu sou péssimo agora da nome. E eu, como eu te falei anteriormente... Mas eu, Antônio, como eu te falei... Mas como eu também sou péssimo para nomes. Eu, como eu te falei anteriormente... Nome é um negócio absurdo. A gente vai perdendo a memória. Não tem nada a ver com memória. A minha grande vantagem é que eu sempre fui assim desde criança. É claro que quando você fica velho, o que é ruim fica pior e o que é bom vai ficando ruim. Mas é uma característica. Nome é um negócio que eu não consigo guardar. Olha, guardo o número de telefone, nome de ruas e tal. Mas nome de gente, não sei por qual motivo, é difícil assimilar. Mas por isso que eu te perdoo. Tá? Muito obrigado. Vamos lá, continua. Então, falando dos personagens. Então, é baseado nisso. Às vezes junção de algumas palavras, ou alguma história que acontece na minha vida mesmo e que existe uma pessoa com aquele nome. Eu não coloco exatamente o nome, mas coloco um nome parecido. Sim, claro. Então a gente vai mudando. O nome do Ricardo, por exemplo, que é o personagem principal do livro, da trilogia, no caso, tem um tio meu chamado Ricardo, que ele se autodenominou como Ricardo do livro, mas infelizmente vou decepcioná-lo que não foi bem assim. Sai dessa, você não tá com essa bola toda, né? Quando eu me casei com a minha esposa... Com a Silvia? Com a Silvia, que ela é... Não, é bom falar que é Silvia, senão você pode ter outro, né? Que ela inclusive, é quem faz a ilustração dos livros. Por sinal, muito boa a ilustração. Você tem história, né? Você faz tudo em casa, né? Acabo fazendo tudo em casa, é verdade. Mas enfim, nós, há alguns anos, queríamos ter filhos. Ainda hoje queremos, né? E acabou não acontecendo ainda, enfim. Né? Mas os nomes dos filhos nós já tínhamos colocado, era Ricardo e Clara. Agora nós até mudamos o nome um pouco. Mas era Ricardo e Clara. Então Ricardo é o personagem principal e Clara é a irmã dele do livro. Certo. Então a gente acaba buscando essas informações, as nossas histórias para colocar o nome dos livros. E eu também não quis usar muitos nomes estrangeiros. Eu quis usar nomes mais brasileiros, porque... Você queria uma empatia mais interessante. Apesar de ter usado o Esperanto em alguns, mas eu realmente queria usar nomes brasileiros, porque a gente vê muita fantasia escrita no Brasil com nomes estrangeiros, e eu acho que a gente tem um país tão rico na cultura, por que não usar o nosso país como alicerce, vamos dizer assim, das nossas histórias, né? Tanto que algumas passagens do livro são aqui no Brasil. Eu misturo um pouco a realidade com a fantasia, e algumas passagens são aqui no Brasil. Bom, mais ou menos o teu critério de criação você acabou de dizer, né? Mas que momento você escreve? Você tem um critério, tipo assim, eu vou escrever só das 9 às 10, das 7 às 11, ou pintou um insight e você vai lá, você começa... O que vem primeiro? O nome, a história, o enredo? O que vem? É bem complicado falar isso. É complicado, né? É bem complicado, porque... Eu imagino. Geralmente, eu crio um enredo, de uma forma geral, eu sei o que eu quero. Quando vem a história para mim, eu já sei o que eu quero passar na história como um todo. Geralmente é assim. E aí eu começo a criar tópicos, que podem se transformar em capítulos ou não, enfim. Um enredo, de uma forma geral, como que essa história vai gerar um livro escrito.
E aí eu vou navegando, só que eu não gosto de me amarrar naquilo que eu fiz, no enredo que eu fiz. Eu faço um enredo para me dar uma orientação, mas eu fico muito aberto a, enfim, se lá na frente acontecer alguma coisa, eu tiver que modificar alguma coisa, eu modifico, eu enveredo por esse caminho. Então eu gosto muito de deixar a coisa bem livre, porque eu acredito muito em intuição. Então, tudo que eu faço, não tenho dúvida nenhuma que eu sou muito intuído, independente das vertentes ideológicas, não é isso que eu quero passar, mas realmente eu costumo dizer, aliás, eu ouvi uma cantora dizer uma vez que nós somos iguais a anteninhas, que às vezes a história ou a música está passando pela nossa cabeça, pelo universo, aquele que está mais sintonizado é o capta. radar, está pegando, lógico. Então isso acontece muito. E eu acho que eu não sou escritor, mas eu acho que o escritor tem um radar 360 graus aqui, Sim. o tempo todo. Pegou. E vai rodando, e vai pegando. É uma teia, né? Sim. Caiu na teia, ficou. Você sabe que um outro amigo meu me perguntou, ele é escritor também, onde que eu busco os personagens e tal. Eu dei uma dica, olha, vai para metrô, estação de trem, lugares onde tem muita gente, que a gente olha cada personagem legal para colocar nos livros. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo, porque é verdade. Domingo à tarde, Avenida Paulista. É maravilhoso. É um prato cheio. Maravilhoso. Velho, tem de tudo lá. Tem de tudo. É o espaço mais plural que eu conheço, pelo menos em São Paulo. Não conheço os outros, mas São Paulo é uma vertente miserável, boa. Você tem de tudo. E é legal porque é uma mistura muito interessante. Então você vê velho com novo, rico com pobre, mendigo, cachorro, gato, e você vê aquela cachorrada toda junta, não tem briga de cachorro. É verdade. É uma coisa interessante. Você já passou por essa experiência? Já passei. Para um cara como você que tem o teu talento, desculpe aqui o corpo presente, mas que tem o teu talento, a tua espiritualidade principalmente, a tua intuição, você deve ser um radar aberto, assim, um manancial fantástico, né? Você recebe tudo. E você, imaginemos o seguinte, a seguinte hipótese, você passa 2 horas na Avenida Paulista. Como é que fica a tua noite? Isso fica borbulhando na tua cabeça? Como é que fica isso? Fica Eu fico imaginando que você tem que chegar em casa ou passar na Avenida Paulista com um caderninho e anotando tudo, senão evapora. Você sabe que dia 15 agora de dezembro, eu vou ter um evento do lançamento de uma coletânea de contos, Tempo Insólito, da Scortete. E eu faço parte. Você se meteu com o João, você tá louco? É. Tá louco. E eu tenho um conto lá. O João é sempre um cara que a gente tem que congratular, porque está sempre a benefício do escritor, da literatura. E, João, dia 15 de dezembro estaremos lá. Hoje estamos gravando dia 11, mas seguramente você vai ter que me aturar. A nós, então, porque eu estarei lá também. Seguramente. Então eu tenho um conto nessa coletânea chamado Insônia Insólita. Você falou de borbulhar na cabeça, né? E eu conto justamente uma pequena história de um escritor que não consegue dormir, que sou eu, que não consegue dormir. E ele tem que fazer algo para dormir, que é escrever. Aí ele consegue. Mas uma coisa acaba levando a outra, porque ele está tão cheio de caraminholas, né? Que não dorme. E se não dorme, aproveita e escreve. Eu faço isso o tempo todo. Só que eu não tenho o talento que você tem. Agora, essa tendência espiritual, espiritualista da obra, tem alguma coisa a ver com você? Ou você vai buscar isso também para criar um clima dentro de um cenário que você idealizou? Eu busco sempre a espiritualização. Isso é uma coisa que eu busco já desde a adolescência, sempre gostei muito. Passei pela religião católica, era eu o único filho que ia com minha mãe na igreja. Depois passei para os estudos da doutrina espírita, hoje eu sou... O Justino não ia com vocês na igreja? Não, meu pai não. Meu pai deixava que eu acompanhasse a minha mãe. Ele permitia? Cara legal, hein? Mas eu aprendi com meu pai essa questão de buscar a espiritualidade, não no sentido de uma religião. Porque ele não frequentava o catolicismo, mas ele era a busca pela espiritualização
pelo contato que ele tinha com as pessoas, que ele tem com as pessoas, está vivo lá em São Luís, que ele tem com as pessoas, a forma dele enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, para mim, tudo isso é espiritualização. Espiritualização não é buscar uma religião em si. É muito mais do que isso. Eu digo que as pessoas não precisam de religião, elas precisam de religiosidade. Sim. Que é algo muito mais transcendental, que é muito mais básico. É o religare, né? Se religar Exato, não, com tudo. Você pode se ligar com o teu Deus, qualquer que seja ele, na tua casa, agora aqui, falando, tomando pinga aqui, tomando um chopp, uma boa. Porque o templo está dentro de você. Não quero aqui dar uma de guru e tal, mas é como eu ajo e como eu penso. Sim. Não precisa grandes holofotes para você se conectar. Os grandes mestres da humanidade já diziam isso, né? O tempo está dentro de nós mesmos. Eu não tenho essa pretensão, mas é como eu sinto, entendeu? E como o teu pai também sente. Sim. É o que você acabou de dizer, o que teu pai sempre pregou. Isso aí. Nada contra ir na igreja, ao templo. Lógico que não. Qualquer na Umbanda, no Candomblé. Sim, lógico. Desde que te faça bem e você se sinta bem. Isso. Acho que esse é o jogo. Esse é o grande objetivo nosso. O ser humano busca uma coisa que é a felicidade. E o teu livro sempre permeia por essas paragens. Sim, todos os meus textos buscam alguma coisa. Por isso que o nome do livro é VEC, Desperte. Desperte para algo mais do que apenas essa matéria que nos circunda, as buscas que nós temos, que são buscas passageiras. A gente compra um carro, fica anos passando, eu vou comprar um carro, compra um carro, logo depois de uma semana, mas não está legal, eu quero comprar um outro. Então são coisas passageiras. Isso acontece muito com celular, né? Celulares. Televisão, né? Então, a gente virou muito consumista e num processo autofágico, né? Exatamente. A gente vai acabando se consumindo, né? Acho que a busca tem que ser mais interior, que se perpetue mais. Busca pela felicidade mais perpétua do que essas coisas tão triviais. Apesar de serem excelentes, viu? Eu adoro o carro, adoro o celular. Lógico, não, a gente não consegue viver sem essas facilidades tecnológicas. A gente tem que encarar isso numa boa, mas não pode também se deixar aficionar, ficar xiita nesse negócio. Lógico. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem um entremeio aí que a gente tem que andar. Meu caro, nós todos desejamos para você muito sucesso, merecido sucesso. Aliás, eu acho que a tua obra tem tudo para ser cinematografada. Muito obrigado. Tem todo um elan, não, é verdade, tem todo um elan muito interessante que propicia uma boa filmagem. A obra está feita para isso. E eu espero que algum cinematógrafo olhe para você. Quem sabe nos ouça aí. Não, eu espero que sim, francamente. Olha, quando eu li, eu comecei a ler a obra, falei, puxa vida, aqui tem tudo para um belo filme. E eu espero que você consiga, e depois que você não nos esqueça, vem aqui para falar do filme. Nenhum. Tá bom? Voltaremos com muito prazer, com muito carinho. Eu sei, de preferência com mais êxito, que você merece. Obrigado, eu agradeço. Receba todos os nossos agradecimentos pela tua vinda, tá ok? Muito obrigado. Eu quero, antes de encerrar oficialmente, quero agradecer novamente ao pessoal da técnica, Luciana, Betânia, Verão, Márcio, toda esta trempa maravilhosa que nos assiste e que nos coloca aí em todas as maquinetas que vocês possuem. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, nos dá uma grande audiência e principalmente o que é que nós sempre buscamos, uma audiência muito gabaritada, muito aquilatada. Quero agradecer também o jornalista Marcelo Boeiro. Boeiro, é Boeiro, né? Boeiro. Coitado, se na escola já imaginou, né? Se fosse meu colega, estava azarado. Se fosse meu colega, estava azarado. Marcelo, desculpe a brincadeira, é um jovem bastante diligente, fez questão de em casa levar o teu livro, senão a gente não ia conseguir fazer o programa. Muito obrigado, Marcelo. O Marcelo é encontrado na www.aspas.com.br. Aspas e vírgulas é uma assessoria de imprensa muito valiosa, muito valorosa, na qual vocês encontram o Marcelo, @aspas.com.br.
Aqui em São Paulo, 11 2021 4036. Marcelo, desculpe a brincadeira com o nome, mas você deve estar farto disso. Marcelo Boeiro. Muito obrigado a todos vocês também. Muitíssimo obrigado e que a paz conduza os caminhos de vocês. Até breve. Tchau, tchau.